Então vamos aqui à nossa solução do nosso exercício de fixação para a nossa prova, que consiste na atividade de participação 3. É um exercício bem simples, com suas respostas objetivas. Eu imagino que ninguém tenha enfrentado dificuldade em responder, até porque as questões bem intuitivas. Mas vamos lá. A primeira questão, e vejam bem que as respostas não necessariamente estão na sequência como vocês responderam, tá certo? Mas isso não tem problema nenhum. O fato é que vocês vão lembrar de cada uma das questões. Vamos lá, pergunta na minha sequência, verdadeiro ou falso? Questão 1. Lei orçamentária anual, LOA, é o instrumento legal que fixa para o exercício financeiro as despesas e prevê as receitas para a administração pública. É exatamente isso que nós vimos em sala, não é isso? Olha só, a Lei Orçamentária Anual, mais conhecido como LOA, é de fato um instrumento legal que fixa, aqui que está um detalhe importante, as despesas para o exercício e prevê as receitas orçamentárias para o exercício. Portanto, essa questão ela está correta, ela é verdadeira. Segunda questão. Os projetos se diferenciam das atividades pelo fato de a execução do primeiro ser finita e a do segundo ser indefinida ou perene. Gente, lembrando, projeto e atividade, assim como as operações especiais, são espécies de ação. Na aula, nós falamos sobre funcionais e programáticas, em que é uma codificação, evidentemente, que faz um link entre a orçamentação, aquilo que participa do orçamento como execução de despesa, autorização para gasto, e aquilo que está planejado no plano plurianual. Essa funcional programática, ela responde, por meio das suas classificações, uma série de quesitos. Lembrando que o primeiro deles é o mais agregador da informação, que é a função. Ela diz em que área serão aplicados os recursos constantes desse orçamento. Depois nós temos a divisão por subfunção, que diz o detalhamento da área de atuação. E aí nós temos a programática, que começa pelo programa, que responde à pergunta: o que será feito para a atuação da política pública ser realizada pelo setor público a fim de sensibilizar indicadores sociais. E aí nós temos as ações, que respondem ao quesito de como será feito. E aí nós explicamos que as ações, elas dividem-se quanto à questão temporal em projeto, atividade. Se a ação é uma política pública perene, ela está sendo executada de forma indefinida ou de forma perene, nós chamamos de atividade, portanto ela não tem tempo para começar nem para terminar. Enquanto que os projetos, estes sim, eles devem ser sempre finitos no tempo. Eles têm tempo para começar, tempo para terminar. E é o que essa afirmação está nos colocando. Os projetos se diferenciam das atividades, enquanto ações governamentais, pelo fato de a execução do primeiro, quer dizer, dos projetos, serem finitas e do segundo ser indefinida ou perene. Então essa questão é verdadeira, ok? Travou. A questão número 3 diz assim: sendo a dotação inicial de 800 e a dotação autorizada de 600, é correto afirmar que houve um crédito especial de 200 no órgão. Essa afirmação ela é incorreta, pois lembra-se que dotação autorizada ela é o somatório da dotação inicial
mais os créditos adicionais ou menos, não é isso? Mais ou menos os créditos adicionais. Porque se o crédito adicional for de cancelamento, for um crédito que esteja cancelando, então a dotação autorizada será dotação inicial menos o cancelamento. No caso, dotação inicial, está dizendo, olha, nós temos uma dotação inicial de 800 e um crédito adicional da espécie especial de 200. Isso nos dá uma dotação autorizada de 600. Essa afirmação, por si só, é falsa, porque 800 mais 200 teria que ser 1.000. Além do mais, ainda que aqui estivesse 1.000, estaria errado a si mesmo, uma vez que o crédito especial é uma espécie de créditos adicionais que ele tem como objetivo incluir dotação que ainda não existia no orçamento. Portanto, o crédito especial ele se destina a incluir dotação cuja dotação inicial era zero. Aí ele inclui dotação no orçamento. Assim sendo, normalmente a dotação autorizada será sempre igual ao crédito especial nesses casos, tá? Então é por isso que aqui essa questão é falsa, porque a dotação inicial é de 800, mais um crédito adicional, digamos que não fosse especial, um crédito qualquer, como suplementar ou extraordinário, aqui deveria ter R$1.000, que é 800 mais 200, e não 600. Então essa questão, de fato, é incorreta. Próxima questão, a aquisição de divisórias com serviço de instalação incluso é exemplo de despesa corrente. Lembrando que as despesas, quanto à categoria econômica, elas podem ser corrente ou de capital. As despesas correntes são aquelas que não concorrem para a expansão da ação de governo, enquanto que as de capital concorrem. E quando a despesa é corrente, ela se desdobra em 3 grupos de despesa, ou seja, a sua finalidade se desdobra em 3 vertentes, quais sejam: ou é a despesa corrente, aquela que não gera, não acarreta a expansão da ação do governo, mas diga respeito a pagamento de pessoal, que é o GND 1, ou é a despesa corrente que diga respeito ao pagamento de juros da dívida, juros e serviços da dívida, é o GND 2, ou possa ser uma despesa corrente, mas que não diga respeito à despesa de pessoal e nem juros da dívida. E nós assim chamamos de outras despesas correntes. Portanto, observando que a aquisição de divisórias, que é uma parte de instalação de um imóvel, né? Com o serviço de instalação incluso, esse fato aqui não gera expansão de ação governamental, porque trata-se tão somente de instalação de uma peça, né, de um equipamento dentro de uma edificação. Isso não, de equipamento não, na verdade uma parte da construção, né, já que é uma divisória. E isso não acarreta a expansão de ação do governo, por essência. Então, isso é uma despesa corrente. Portanto, é uma despesa corrente, indicação verdadeira, ok? Próxima questão. A pergunta era: o plano plurianual compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Se vocês observarem o que dispõe o artigo 165 da Constituição, vamos observar que lá há reprodução desta definição, mas essa definição não é do plano plurianual, e sim da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO. Portanto, essa questão é falsa, até porque o plano plurianual ele compreende de fato as prioridades e metas da administração para a diminuição da desigualdade social, promover o desenvolvimento econômico, etc, etc. E ela estabelece a política de gestão para o médio prazo, ou seja, de 4 anos, não para exercícios subsequentes tão somente. Então, essa questão é falsa. Próxima questão. Preencha os vários espaços em branco, né? Na verdade, nós temos que preencher os espaços aqui, ou seja, preenchimento da coluna, das lacunas, melhor dizendo. Então, o que diz o enunciado? Quanto à classificação da natureza da despesa, preencha as contas contábeis
com os respectivos códigos inerentes aos fatos administrativos a seguir. Aí assim diz, despesa realizada pelo Ministério do Trabalho na construção do edifício sede da Delegacia Regional do Trabalho, vinculado ao próprio órgão. Então, a pergunta, antes de respondermos, o enunciado está pedindo que nós façamos a classificação da natureza de despesa, né, respondendo o que se pede. E aí diz, de acordo com o que foi visto em sala, quanto à classificação de despesa, a categoria econômica é X. Ora, a categoria econômica pode ser corrente ou de capital. Lembrando que se a despesa for corrente, isso indica que o fato ou essa despesa, ela não concorre para a expansão da ação governamental. Mas, se a despesa concorrer para a ação governamental, a expansão desta ação, melhor dizendo, ela é considerada uma despesa de capital. Então vejamos, despesa realizada pelo Ministério do Trabalho na construção do edifício sede da Delegacia Regional do Trabalho, ou seja, estamos construindo uma edificação. Como nós aprendemos em sala, isso aqui realmente concorre para a melhoria ou para a expansão da ação do governo, porque nós estamos construindo uma instalação. E essa construção, essa edificação, quando pronta, entende-se que ela vai promover a expansão da ação do governo. Então, nessa lacuna aqui X, a resposta é categoria econômica de capital. Se a despesa é de capital, lembramos que ela pode ser, quanto ao grupo da despesa, uma despesa investimento, uma despesa de capital do tipo inversão financeira ou uma amortização. Já eliminamos a possibilidade de ser uma amortização, porque a amortização diz respeito ao pagamento do principal de uma dívida, e não é isso que esse enunciado está a tratar. Pois bem, então se é despesa de capital, quanto ao grupo da despesa, só nos resta saber se é investimento ou uma inversão financeira. A inversão financeira, ou melhor, o investimento, é o tipo de despesa de capital em que, além da expansão da ação do governo, a sua operação concorrerá para a alteração do PIB. Enquanto que as inversões financeiras, enquanto categoria econômica, ela gera a expansão de ação do governo, mas ela não concorre para a expansão do PIB por tratar tão somente como uma permuta do bem do setor privado para o setor público e dinheiro do setor público para o setor privado. No caso em questão aqui, nós estamos falando de uma construção de edificação, ou seja, não existia nada, e aí, com a movimentação do setor da construção civil, da economia de materiais pesados e tecnologia, etc., nós, da mão de obra, etc. e tal, nós tivemos como resultado a construção de um edifício. Então, por definição econômica, sim, isso concorre para a expansão do PIB. Daí porque essa despesa de capital, quanto ao grupo natureza de despesa, ela será um investimento. A resposta, então, seria categoria econômica, no lugar do X, capital, e um grupo de despesa, investimento, ok? Próxima questão. Vamos lá. Quanto à classificação da natureza da despesa, preencha as contas contábeis de acordo com os respectivos códigos inerentes aos fatos administrativos a seguir. É a mesma linha da questão anterior. Então vamos lá. Despesa realizada pelo Ministério da Educação pela transferência de recursos ao município de Teresina, Piauí, para que este faça aquisição de material escolar, cadernos e canetas para as escolas de ensino fundamental municipal. Essa despesa é realizada pelo Ministério da Educação para transferir recursos para um outro ente da federação, para a aquisição de cadernos e canetas, quanto à categoria econômica, não precisa nem nos esforçarmos para acharmos a resposta. Material escolar, cadernos, ele não concorre para a expansão de ação governamental. Então, somente ela mantém a atividade de funcionamento, que é uma atividade educacional. Então, nós estamos aqui diante de uma despesa corrente, cadernos e canetas. Se é despesa corrente, eu preciso saber, é pagamento pessoal? Não. É juros? Também não. Então, só pode ser, quanto ao grupo natureza de despesa, já que é uma despesa corrente, é uma outra despesa corrente. Portanto, a resposta é categoria econômica corrente, outro grupo de despesa, outras despesas correntes. Ok, próxima questão. Também é uma questão de formato idêntico ao do anterior e diz assim:
despesa realizada pelo Ministério da Fazenda na transferência de recursos para o DF, né, para o Distrito Federal, para pagamento de vencimentos de servidores ativos da Secretaria de Educação do DF. Então, de acordo com o que foi visto em sala, quanto à classificação de despesa, a categoria econômica. Pagamento de pessoal, servidores públicos, que é o caso, quanto à categoria econômica, ela não concorre para a expansão de ação governamental, é manutenção da máquina. Portanto, quanto à categoria econômica, é uma despesa corrente. Se é uma despesa corrente, e já está bem caracterizado, muito fácil, nesse caso aqui é uma despesa do grupo GND1, pagamento de pessoal e encargos sociais. Então, a resposta é essa. Categoria econômica corrente, grupo da despesa, pessoal. Questão 10, da minha sequência, né? Uma questão de múltipla escolha. Então, qual é o enunciado dessa questão? Sabe-se que os princípios são regras universais norteadoras de uma ciência. No caso de administração financeira e orçamentária, quanto aos princípios orçamentários estudados, marque a alternativa que contém a resposta ou a informação incorreta. Então vamos lá. A. De acordo com o princípio da exclusividade, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação da despesa, exceto autorização para abertura de crédito suplementar e operações de crédito. Isso aqui é a reprodução na íntegra do que dispõe o artigo 65, parágrafo 8º da Constituição, que trata explicitamente desse princípio da exclusividade. Essa questão é certa, portanto, não é a nossa resposta. B. É vedada a vinculação de receitas de tributos a órgãos, fundos e despesas, excetuadas as afetações determinadas na Constituição Federal, conforme preceitua o princípio da não afetação. Essa questão aqui, ela também ela diz respeito ao princípio da não afetação. Ok? Ela também diz respeito ao princípio da não afetação porque reproduz o que de fato a Constituição determina sobre tal questão. Agora, eu lendo aqui com mais cuidado e apuração, essa questão aqui eu vou ter que rever, tá? E não se preocupe porque o ponto eu vou preservar para todos. O que é importante é o seguinte, essa questão ela tem uma incongruência, porque quando ela diz que é vedada a vinculação de receita e tributos a órgãos, na verdade, o correto seria dizer é vedada a vinculação de impostos, que é uma das espécies tributárias. É esse que tem que se observar o princípio da não afetação, os impostos e não os tributos. Por quê? Porque as outras demais espécies tributárias, como taxas e contribuições sociais, além dos empréstimos compulsórios e contribuições de melhorias, esses demais eles são vinculados. E eles podem ser vinculados. Só os impostos que a vinculação não pode ser feita, exceto naqueles casos em que a própria Constituição assim determinar. Então, essa questão aqui, ela está prejudicada por causa dessa designação tributos. Na verdade, aqui deveria ser a palavra impostos. A menos que eu marque essa questão como certa, mas está marcado como AD. Vamos seguir aqui, pode ser que a marcação é que está incorreta, mas vamos lá. Então, o princípio da universalidade consagra a determinação de que o orçamento deve conter todas as despesas e receitas referentes aos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Tá certo. O princípio da universalidade consagra isso. Todos os órgãos que participam dos orçamentos, quer sejam da Seguridade Social, orçamento fiscal ou de investimentos, das estatais, eles devem participar de uma só peça orçamentária, ok? Esse princípio também está certo. E vamos ao D. O montante das despesas correntes não deve ultrapassar as receitas correntes à luz do princípio de equilíbrio financeiro. Essa questão está errada, porque nada disso quer dizer. O equilíbrio financeiro diz que o montante das receitas, quer seja a receita corrente capital, melhor dizendo, o montante das despesas, quer seja correntes e capital, é que não podem ultrapassar as receitas que também são correntes e capital. Portanto, essa questão é incorreta porque aqui está restringindo que a despesa corrente não pode ultrapassar as receitas correntes. Não é isso. O somatório de despesa corrente e de capital não pode ultrapassar o somatório de receita corrente e capital. Aquilo que nós vimos em sala, sobre aqueles equilíbrios.
os blocos verdes e os blocos pretos, né? Portanto, essa questão aqui, eu vou atribuir essa pontuação a todos, pode ficar tranquilo, mas só esclarecendo que aqui nós temos que entender como receita de impostos nesse ponto aqui, porque aqui tem uma incongruência, e não de tributos, ok? Eu vou corrigi-la aqui agora, porque essa questão, ela do jeito que está, ela causa dubiedade, né? Receita de impostos, isso é assim que é correto. Perfeito. Então vamos continuar. A questão, então, a número 10, né? Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Então aqui nós tínhamos que fazer uma correspondência. Aqui é uma questão bem simples. Vejamos, a primeira correspondência. A. Gasto com prazo de execução perene. Gasto com prazo de execução perene, a resposta certa é atividade. B. Estabelece o que será realizado pelo governo para sensibilizar os indicadores sociais. Quem faz isso são os programas. Os programas é a parte da funcionalidade programática, que é nele que estão estabelecidas as metas a serem sensibilizadas, ou as metas estabelecidas para sensibilizar os indicadores sociais. Claro que esse indicador, uma vez sensibilizado, devemos ter como resposta um impacto social positivo, ok? C. Dispêndios que não concorrem para a expansão da ação governamental. Como nós vimos nas questões anteriores, está claro, são as despesas correntes. Ação governamental realizada em espaço finito ao tempo. Ou seja, lembrando que as ações, elas estão divididas em 3 espécies. Elas são as atividades, que elas são execuções perenes ou indefinidas. As ações governamentais do tipo projetos, que são... É o caso, né? Elas são finitas no tempo, e as operações especiais, que elas não são caracterizadas pela sua temporalidade, sim pelo seu impacto, que elas não têm, elas são somente encargos, né? A relação é gasto cujo produto não resulta na variação do PIB. Bom, essa relação de variação não de PIB tem a ver com as despesas de capital, ou seja, a categoria econômica de capital, e aí, da natureza de despesa, investimentos ou inversões financeiras. Os investimentos, além de concorrerem para a expansão da ação governamental, porque é uma despesa de capital, eles concorrem para a alteração do PIB, ou sensibilizam o PIB. Já as inversões financeiras, lembrando que eles não concorrem para a variação do PIB, ou seja, o seu produto não resulta na variação do PIB, que é o que esse enunciado aqui está dizendo. Então, gasto cujo produto não resulta na variação do PIB, nós estamos diante de uma inversão financeira, ok? E assim, então, nós temos a nossa distribuição de pontuação, fechado exercício de fixação. Bom, aí boa sorte a todos, espero que tenham compreendido a nossa resposta, né? E eu vou postar o gabarito posteriormente. Muito obrigado.